A graça e a paz a você que nos acompanha e que nos assiste neste canal de Volta à Bíblia. Eu queria pensar com você hoje num texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 36 e o verso 37, que diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse texto é interessante porque pela primeira vez é citado aqui este homem, José, que tem por apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Eu quero pensar com você exatamente sobre Barnabé. A gente às vezes olha para a igreja e a gente espera que pessoas tenham vários dons, vários talentos à disposição da igreja. Pessoas para trabalhar na mensagem da palavra, no louvor, trabalhar com jovens, com crianças, com adultos, enfim. Há uma variedade hoje de necessidades que a igreja tem de pessoas para trabalhar. Mas o que eu vejo na vida deste homem chamado Barnabé é que ele é um homem que ele tinha um dom que superava tudo isso e que a gente vê que está faltando hoje na igreja, que é o dom do encorajamento. Será que existe esse dom na Bíblia? Mas eu vejo na vida desse homem um encorajador, alguém que se dispunha a trabalhar, a lutar e a vivenciar um evangelho na prática. Ele simplesmente não vivia um evangelho de aparências, um evangelho somente de palavras, mas um evangelho onde as pessoas viam nele a graça e a misericórdia do Senhor sendo manifesta. E a primeira vez que aparece, é citado Barnabé, é nesse texto que acabamos de ler, quando diz que ele era um homem judeu, ele era levita, ele nasceu em uma ilha, na ilha de Chipre, mas este homem, ele era um homem temente a Deus, era um homem que se converteu ao Senhor Jesus Cristo, e ele vende uma propriedade e deposita aos pés dos apóstolos todo o dinheiro arrecadado com aquela venda. E eu quero pensar com você em algumas características da vida de Barnabé a partir deste verso e utilizando outros versos que nós vamos encontrar aqui. Por exemplo, não sei se você sabe, mas só em Atos dos Apóstolos, cerca de 29 vezes é citado Barnabé. Nas cartas paulinas é citado cerca de 5 vezes. Então Barnabé foi um indivíduo que ele foi muito citado, muito trabalhou, muito fez em prol do evangelho e poucas pessoas quase não conhecem ou quase não se falam muito a respeito da vida deste homem e do exemplo e do legado que este homem deixou, tanto na sua vida prática, ministerial, como exemplo de vida para nós hoje. E por isso que eu quero pensar com você sobre a vida deste homem, Barnabé. A primeira característica que eu vejo neste homem, que eu pesquisando e olhando na Bíblia, a primeira coisa que a gente observa é que nesse próprio texto aqui, Barnabé, ele era um homem generoso. Se a gente observar, a igreja, ela cresceu, ela expandiu, muitas pessoas haviam se convertido, mas com o número de pessoas indo para a igreja, o que aconteceu? Houve também uma necessidade de socorrer as pessoas mais pobres, as pessoas carentes. E Barnabé era um homem que ele tinha um coração generoso. Ele tinha uma propriedade, ele vende essa propriedade, ele deposita esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Duas coisas nós observamos aqui. Primeiro, a generosidade dele. Segundo, ele acreditava naquele projeto, ele acreditava naquele empenho, naquele agir de Deus ali na igreja, ele acreditava na honestidade das pessoas que estavam lidando com aquele dinheiro para socorrer as pessoas necessitadas. Barnabé era um homem não somente generoso, mas um homem que ele se dava em prol daquilo que ele cria, ou seja, o evangelho prático, o evangelho que socorre, o evangelho que ajuda, o evangelho que faz a diferença, não só em palavras, mas também na prática. E uma coisa que a gente observa é que José, quando ele age dessa forma, a gente encontra lá em 2 Timóteo,
capítulo 3, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo falando que nos últimos tempos algumas pessoas iriam se levantar e essas pessoas, elas teriam dois problemas sérios. Seriam pessoas egoístas e avarentas, coisa que nosso querido Barnabé não era. Ele não era nem egoísta, nem avarento, mas ele era um homem que socorria as pessoas da igreja, porque ele via necessidade na igreja. É interessante que, eu lendo a respeito de Barnabé, eu lembrei daquele filme A Lista de Schindler, quando aquele homem, aquele que era um alemão, ele começa a comprar judeus, pessoas que estavam condenadas à morte, pessoas que estavam para ser levadas para os campos de concentração, e ele começa a investir na compra de judeus para que essas pessoas não morressem. E segundo a história do filme, ele comprou cerca de 1.100 judeus. Ele salvou 1.100 pessoas. Mas o que me chama a atenção no filme, não sei se você já assistiu, é um filme longo, mas é um filme muito, por sinal, muito bonito. É uma história que marca e nos faz refletir como nós temos gasto, inclusive, o nosso dinheiro. Porque chega no final do filme, talvez uma das cenas mais, para mim, uma das cenas mais bonitas do filme e mais emocionantes, é quando ele olha para o carro dele e ele diz assim: eu poderia ter vendido meu carro, por que eu fiquei com meu carro? Eu poderia ter vendido esse carro, ter comprado mais 10 pessoas. De repente ele olha o broche que ele tem, um broche de ouro, e ele diz: olha, eu poderia ter vendido esse broche, eu poderia ter comprado pelo menos mais um. E ele abraça aquele amigo dele, ele começa a chorar, a se lamentar e dizer: eu poderia ter feito mais, mas eu não fiz. Eu poderia ter feito mais, mas eu não me dei conta de que eu podia fazer mais. Eu podia ter me desfeito do carro, eu podia ter me desfeito desse broche, eu poderia ter me desfeito de outras coisas. Irmãos, uma coisa que a gente tem observado são pessoas egoístas e avarentas dentro das nossas igrejas. Aliás, a igreja tem pregado o evangelho para pessoas egoístas e gerando no coração de pessoas a avareza, porque as pessoas já não vêm mais à igreja para ser um canal de bênção na vida dos outros, mas para buscar bênçãos para si próprias. Gente que está querendo ter mais e não investir, não abençoar, não socorrer, não ajudar. Interessante que essas pessoas muitas vezes olham para uma pessoa carente e dizem: ah, Senhor, tem misericórdia, socorre essa pessoa, quando a pessoa não olha para dentro de si e vê que o Senhor já lhe deu a oportunidade de fazer isso, de socorrer. Tanto que Tiago, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 17, Tiago diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Ele diz mais: porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ele questiona: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O que a gente tem visto, irmãos, são pessoas que hoje elas não investem mais em prol do evangelho, na obra missionária, não investem muitas vezes naquilo que é realmente necessário. Às vezes a igreja tem uma assistência social, e essa assistência social literalmente ela vive mendigando, pedindo socorro, porque as pessoas não ajudam. Eu quero dizer para você que Barnabé acreditou naquele projeto, porque ele era um homem generoso. Quem é generoso é aquela pessoa que ajuda, que se dá, que se empenha. É aquela pessoa que vive o evangelho na prática, o amor na prática, o amor se dando. Assim foi Barnabé. Uma segunda característica que eu vejo na vida de Barnabé, que Barnabé era um homem, que ele investia não só na igreja para socorrer os pobres e os necessitados, mas ele era um homem que investia nas pessoas, ou seja, ele cria nas pessoas. A gente vê isso no verso 36 do capítulo 4, 36 e 37, a gente vê a forma de Barnabé agir, mas nós vemos também quando Saulo se converte, e ninguém acreditou em Saulo, mas Barnabé, ele estende a mão a Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, homem cruel, homem que levava as pessoas presas, estava indo para Damasco, se converte,
Dali ele vai para a Arábia, fica 3 anos. Quando ele retorna, 3 anos depois, ele quer ir a Jerusalém e ninguém acreditava nele. Mas Barnabé acreditou. Barnabé depositou a sua confiança naquele homem porque viu nele um coração sincero, convertido. Barnabé era um homem que ele via além, ele enxergava além, ele via numa pedra bruta um diamante, e era exatamente isso que Saulo era. Mais para frente, quando eles estão já em viagem missionária, levam a João Marcos, e João Marcos, não sabemos qual foi a razão, ele causa problemas na viagem. Paulo diz, nós não vamos levar mais João Marcos com a gente. Houve uma briga muito séria entre eles, ali no capítulo 15 de Atos, encontramos essa discussão a partir do verso 36 até o 39, quando Barnabé, então, por ser João Marcos, principalmente uma pessoa, seu parente, ele faz o quê? Ele investe em João Marcos. Assim como ele investiu em Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, apóstolo, ele investe em João Marcos, que posteriormente escreveu o Evangelho segundo Marcos. E esse Evangelho segundo Marcos, que na nossa Bíblia, ele é o segundo Evangelho que ele vem depois de Mateus, na verdade ele foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Se não fosse por Barnabé, abaixo de Deus, nós não teríamos Paulo, apóstolo, e nós não teríamos o Evangelho segundo Marcos. Então esse homem, ele via nas pessoas o potencial que ninguém via, ele investia. E nós precisamos disso, irmãos, de pessoas que olhem para os outros com olhar, não com olhar de crítica, não com olhar sabe, para tentar menosprezar a capacidade do outro, mas olhar as qualidades que aquela pessoa tem e investir de tal forma que aquela pessoa se torne útil, capaz, trabalhando em prol do Evangelho, fazendo a diferença na sociedade. Paulo escreveu 13 cartas, Paulo fez várias viagens. Nós temos hoje o Evangelho segundo Marcos, que abençoa a nossa vida, tudo porque o Senhor usou este homem chamado Barnabé para ser esse instrumento para abençoar vidas. Uma terceira coisa que nos chama a atenção em relação a Barnabé é que quando a igreja ela se espalha para todos os cantos, ela chega até Antioquia, na Síria. E chegando a Antioquia, a igreja se tornou uma igreja gentílica. E aí eles precisavam enviar alguém para pastorear aquele povo, para dar direção para aquelas pessoas. E quem que eles se lembraram? De Barnabé. Quem que vai para Antioquia? Quem que vai pastorear a igreja lá em Antioquia? Barnabé. E diz a Bíblia que ali, naquela igreja, foi pela primeira vez, as pessoas daquela igreja ali foram chamadas de cristãos. Sabe por quê? Porque houve o mover de Deus. Mas o que me chama a atenção é que quando Barnabé, ali no capítulo 11, ele chega ali em Antioquia, a partir do 22, em diante, diz o texto que ele se alegra em ver a graça do Senhor sobre aquela igreja. É tremendo isso, irmãos. Se alegrar em ver a bênção sobre a vida da igreja. Não da igreja que ele era pastor, não da igreja que ele ajudou a crescer, não a igreja que ele pastoreou anteriormente, mas uma igreja que ele chega e encontra a bênção ali. Pessoas abençoadas, pessoas firmes na fé, pessoas agraciadas pelo poder do Evangelho, ele se alegra. Hoje, infelizmente, me perdoe que eu vou falar, quantos pastores se entristecem em ver a bênção sobre a vida de outros pastores, sobre a vida de outras igrejas? Quantos pastores hoje oram e quando pedem um avivamento, eles não estão pedindo um avivamento para a igreja, não estão pedindo um avivamento para o reino, estão pedindo um avivamento para a sua igreja, crescimento para a sua igreja, estão querendo potencial somente da sua igreja. Eles não conseguem se alegrar com a bênção sobre a vida de outros pastores, sobre a vida e ministério de outros irmãos que têm trabalhado em prol do Evangelho. Mas Barnabé não. Barnabé se alegra em ver a bênção do Senhor naquele lugar. Ele se alegra, ele fica feliz em saber que Deus estava derramando a sua graça e misericórdia sobre a vida daquelas pessoas. Mas sabe por quê? Porque pelo menos 5 coisas que eu acho interessante aqui. Primeiro, ele se alegra com a bênção do Senhor derramada sobre a igreja, porque ele era um homem firme na fé, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque esse homem, ele era um homem bom, porque este homem, ele
além de tudo, quando ele olha para dentro de si, ele não se vê autossuficiente. Porque quando ele chega em Antioquia, ele vê uma necessidade naquela igreja cosmopolita, uma igreja muito grande, uma igreja com muitas pessoas, uma igreja que estava num lugar estratégico. O que ele faz? Ele se lembra de Saulo de Tarso, que posteriormente se tornou Paulo, e ele vai até aonde está Paulo, Saulo, e o chama para ajudá-lo a pastorear aquela igreja. Barnabé, além de ser um homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um homem que investia na obra de Deus, um homem que se alegrava nas coisas de Deus, mas ao mesmo tempo ele não se via autossuficiente, ele não se via capaz de fazer tudo sozinho. Ele olhou para dentro de si e dizia: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de gente que esteja do meu lado, eu preciso de mestres que me auxiliem, eu preciso de um teólogo para trabalhar nessa igreja. Irmãos, nós sozinhos não fazemos nada, por isso nós precisamos pedir socorro a quem pode nos ajudar. Uma quarta coisa que me chama a atenção nesse texto, ou sobre a vida de Barnabé, melhor dizendo, é que Barnabé era um missionário comissionado. No capítulo 13, de 1 a 3, diz que na igreja de Antioquia haviam muitas pessoas, mas 5 em particulares, que eram profetas e mestres. Ali havia Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, havia Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e havia Saulo. Ali haviam homens capazes, competentes, gente que trabalhava, mas o Espírito Santo tinha liberdade na igreja de Antioquia para selecionar, para tirar do meio, para levar para fazer a sua obra em outros lugares. E quem que o Espírito Santo escolhe? Barnabé e Saulo. Não foi Paulo e Barnabé, mas Barnabé e Saulo. Barnabé era o líder, Barnabé era o cabeça, Barnabé era um homem que Deus se levanta de imediato para fazer a obra missionária. O Espírito Santo está trabalhando na igreja? Sim. Está trabalhando no coração desses 2 homens? Sim. E os seleciona. Aqui, então a igreja ora, os comissiona e os envia. Igreja, irmãos, tem que ser igreja missionária. Igreja tem que investir em missões. Igreja não tem que juntar dinheiro. Igreja tem que socorrer o necessitado? Tem. A igreja tem que se alegrar com a bênção sobre a vida de outras pessoas? Lógico que nós temos que fazer, mas a igreja tem que fazer a obra missionária. Igreja que não investe em missões é uma igreja que ela está, de alguma forma, precisando ser evangelizada. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada com urgência. Aqui nós vemos esse homem sendo comissionado. Ele não foi assoviado, não foi um assovio, não foi um sentimento que ele teve passageiro, foi o Espírito Santo trabalhando no coração da igreja e no coração de Barnabé e de Saulo. Eles então são enviados para começar a pregar no mundo gentílico, levando a palavra. E hoje nós vemos, quando lemos as cartas paulinas, as 13 cartas que ele escreveu, como tem nos abençoado, mas tudo porque um homem chamado Barnabé foi usado por Deus. Uma outra coisa que nos chama a atenção, em quinto lugar, que Barnabé era um homem que pregava a salvação mediante a graça. Diz a palavra lá no capítulo 15 de Atos que houve uma grande discussão, porque os judaizantes diziam que para ser salvo havia necessidade de que se guardasse a lei de Moisés. E, no entanto, Barnabé e Saulo ministravam um evangelho puro e simples, um evangelho de libertação, um evangelho de restauração, um evangelho de vida, um evangelho que traz diferença e faz diferença na vida das pessoas. Não é evangelho de modismos, não é o evangelho que hoje a gente tem visto sendo pregado por aí, mas um evangelho transformador. E quando houve a reunião da igreja e eles começaram a contar de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo na igreja gentílica, como Deus estava abençoando, como Deus estava restaurando, como Deus estava transformando, como Deus estava agindo de forma livre no meio dos gentios, sem ter que guardar princípios da lei de Moisés, automaticamente a igreja se alegra com isso. E a igreja então escreve uma carta dizendo que eles deveriam guardar certas coisas, mas as coisas básicas do evangelho, sem princípios que constavam na lei, não havia necessidade. Barnabé foi um homem que pregou o evangelho da graça e agraciou muitas almas
muitas pessoas. Mas em quinto lugar, aliás, em sexto lugar, uma das coisas que nos chama a atenção na vida de Barnabé é que Barnabé era bom, Barnabé era cheio do Espírito Santo, Barnabé era um homem que se alegrava com a bênção sobre a igreja, Barnabé era um homem que investia na obra, Barnabé investia na vida das pessoas, Barnabé era um homem que fez a diferença e que tem feito a diferença na vida de muitos até hoje, quando nós lemos a história deste homem. Mas Barnabé não era perfeito. Lá em Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao 13, diz que Paulo, ele teve uma discussão com Barnabé, porque Barnabé, ele se deixou levar pelos judaizantes. Até Barnabé, diz o apóstolo Paulo, até Barnabé, ele foi induzido a crer que havia necessidade de guardar preceitos da lei. E posteriormente, através dessa carta, que teve aquela reunião no capítulo 15, até Barnabé. Isso quer dizer, irmãos, que por mais que façamos, nós não somos perfeitos. Não há pastores perfeitos, não há homens perfeitos. Por mais que façamos, nós somos imperfeitos, somos humanos, nós falhamos. O seu pastor falha, o seu pastor comete erros, o seu pastor, assim como eu, nós cometemos erros que, infelizmente, faz parte de nós, seres humanos. E muitas pessoas olham para os seus pastores e querem perfeição. Não existe homens perfeitos, não existe ninguém perfeito. E Deus permitiu esse texto aqui, não só falando só de Barnabé, mas também está falando de Pedro aqui, porque na verdade Pedro foi o cabeça de tudo isso e Barnabé se deixou levar por Pedro, mas para mostrar que a perfeição nós encontramos em Cristo. Perfeito só Deus. A graça e misericórdia está sobre nós, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor, acima de tudo, é misericordioso. E Barnabé desfrutava dessa misericórdia, assim como eu e você precisamos também. Então eu quero deixar essa palavra com você. O seu pastor não é perfeito, mas o seu pastor, eu tenho certeza que ele tem feito o possível para levar pessoas a viver um evangelho puro e simples, um evangelho abençoador. Se ele não estiver fazendo isso, aí é bom você rever a sua igreja. Mas vamos orar para que Deus levante homens, líderes, pessoas simples mesmo da nossa igreja, mas que tenham esse coração como o de Barnabé, gente que investe, que acredita, que se dá em prol do evangelho, em prol do reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos agraciar e nos dar pessoas assim, e que sejamos, acima de tudo, pessoas assim. Pense nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?